eles foram transferidos para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, para pagamento de espólio de guerra. Só que os anos 20 foi marcado por uma grande depressão financeira na Alemanha. Né? O marco virou... Tipo, o povo preferia queimar marco do que queimar lenha. O cara fazia fogueira, né, com dinheiro alemão. Dinheiro. E imagine, então, em 29, né? E aí a coisa foi... Aí o negócio descambou mesmo, assim, né? Aí era escambo, né, que tinha na Alemanha. Uma coisa parecida que a Argentina faz hoje, né? Mas aí não vou falar mais nada. Deixa pra lá. Você pode pagar salário com carne, com leite. Então, a Grande Depressão afetou essas empresas, porque essas empresas eram colaboradoras de guerra. Elas também sofreram sanções. A DMG e o Carl Benz. A única saída foi cooperação. E aí temos a fusão final, né? Das três marcas. Da DMG com a Benz. Né? Exatamente. E aí, em 1924, né, houve a fusão da Daimler, e aí mudou, virou Daimler-Benz AG, né? Sim. E o nome adotado é Mercedes-Benz mesmo, né? Desde essa época, né? E aí nome fantasia da empresa é Mercedes-Benz, que é o nome da marca. Mas o nome real mesmo é Daimler-Benz Associate Group. Tá? Associação em grupo. Que é a nomenclatura. Toda empresa que você vê AG é associação em grupo. Que é as fusões na Alemanha. E um fato curioso, a Alemanha é o país que mais tem multinacionais no mundo hoje. É verdade. Muitas empresas que você nem imagina, você fala assim, essa é americana. Não, irmão, é alemã. Muitas empresas. Tá? Sim. E, para complementar a sua explicação, Fábio, participação estatal. Esse é um mito que existe, né, no Brasil, que as estatais estão quebrando tudo. A Volkswagen, o maior acionista deles, é um fundo alemão unido a um fundo do Catar. Então é estatal. A rigor, ela é estatal. Para acabar com um mito. Né? O grupo Volkswagen, o maior acionista dele é o fundo de pensão do governo alemão. Né? É uma empresa familiar. Eles consideram uma empresa familiar dos alemães. Não é de uma família específica. Era de uma família no começo, dos Wagen. Mas agora, né, é um grupo familiar dos alemães. Mercedes é assim, Porsche é assim. Era, né? Porque num país sério, o desenvolvimento nacional é uma questão vital, né? Não é uma coisa que você pode delegar simplesmente ao mercado. Então, é uma reflexão que fica aí para o pessoal. Como que você incentiva empresas nacionais a terem desenvolvimento e ter calibre? Você comprar da sua própria casa. Né? Então, o governo ia lá, e aí a gente está falando dos anos 20 e anos 30, tá? Que já entra a questão também do nacionalismo. Vou usar essa palavra, não vou usar outras palavras, né? Porque no YouTube, nossa, a gente fica feio. Em 1933, chega lá o mano do bigode lá. Na Alemanha. O cara que a gente não pode falar aqui, que eu acho uma bobagem também, sabe por quê, Fábio? Claro, não vou falar o nome, mas é uma bobagem porque é como se você lesse um livro de história e tivesse rasurada a parte que é o cara que fez tudo isso. É ridículo. Não é assim que você combate essa ideia. É exatamente você rememorando para você ter a consciência de que isso nunca aconteça mais, né? Não é simples, não pode falar, tal.
É ridículo, é uma abordagem burra, na minha opinião, mas é o que o YouTube nos oferece. Né? Porque ele corta a monetização, aí começa. A gente nem é monetizado ainda, mas aí dá aviso, aí faz um monte de arteado. Sim. Então, evitar é melhor remédio. Mas vamos chamar de Adolf, né? Acho que Adolf pode, né? Bigode. Só bigode. O Bigode assume a Alemanha em 1933, né? Como chanceler, né? Depois acontece uns rolês meio estranhos lá. E ele fica com os poderes tudo na mão. E aí, ele precisa ressuscitar a economia alemã. A Alemanha passou por um boom econômico de 10 anos. A coisa mais, surreal também, né? E qual que era a ideia? Dar contrato para empresas de casa. Vários contratos. E essa turma recém-unificada, né? O grupo Daimler-Benz, pegou vários contratos. Só que não só o grupo Daimler-Benz. Volkswagen pegou, Porsche pegou. Sim. Não, mas nessa época, a Porsche, se eu não me engano, Fábio, o Porsche ainda estava dentro da Mercedes-Benz. Ele começou sendo engenheiro-chefe da Mercedes-Benz, o Porsche, né? Tanto que ele estava dentro, só que ele ganhou uma divisão quando o governo pediu. Quando o governo alemão pediu. O carro do povo. Sim, o Fusca. Não só o carro do povo, eu tô falando de questão da pré-guerra. Quando o governo pediu novos blindados. Aí o Ferdinand Porsche foi com esforço. Foi nesse momento que cisou, ele separou do grupo do Daimler-Benz, né? E aí ele criou a empresa. Sim. Ele criou a empresa a princípio para assinar os projetos dos motores para os blindados, para os Panzer, para os Tiger, para os Panzer, para os Tiger. Mas ele tinha essa história pregressa bem, assim, ele trabalhou em todas, né? De fato, o Porsche, ele trabalhou na Auto Union e na Mercedes-Benz, né? Então era um cara que ele estava, assim, no círculo íntimo da fabricação de carros de competição de passeio, eu diria, né? Dos dois, que ele também fez o SSK. O jeito de ressuscitar as marcas foram dando contratos estatais para essas empresas, fabricação de carros, fabricação de ônibus públicos, fabricação de navios, de motores de aviões. Aí entra a parte que o Rogério gosta, né? Que é a Daimler fabricou, foi a maior linha de produção de motores para caças. É só falar de guerra, a sirene toca. Caótico aí, olha aí. E aí a Daimler pegou e fez aceitou esses contratos e junto com o Wilhelm Messerschmitt, eles casaram o motor da Daimler, que era um pouco diferente dos motores, vamos dizer, ocidentais, né, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Enquanto os Estados Unidos e Grã-Bretanha usavam motores radiais nos seus aviões, né, a Daimler chegou no Messerschmitt e falou assim: e se a gente usar o motor em linha no avião com supercharger para evitar que ele perca potência em G negativo? O que você acha disso, Messerschmitt? O Messerschmitt falou assim: vamos ver. Foi lá e fez o BF-109. E esse motor era estranho, né, Fábio? Pelo que eu lembro, esse era um motor que era montado de cabeça para baixo, né? O compressor ficava abaixo, o cabeçote também, e o bloco ficava em cima. Era uma concepção bem estranha, né? Sabe por que ele é montado de cabeça para baixo? Para quando ele tivesse em G negativo, fazendo loop, fazendo manobra num dogfight, ele não engasgar e não perder potência. Ele conservava 100% de potência em qualquer manobra. Tanto é que o motor do Zero, do A6M0 lá do japonês, os caras vieram aqui na Alemanha, lá na Alemanha,
e viram assim, esse negócio aí parece que vai dar certo, vamos fazer também. Tanto é que eles compraram da Alemanha, que eles tinham o pacto lá, o tripartite lá, que é a porra lá, né? E eles trouxeram, existe um exemplar que acho que tá no museu lá de Imperial, lá de Tóquio, não sei onde tá, que é um BF-109 com as cores do Japão. É muito interessante, muito interessante. E aí a Daimler conseguiu se restabelecer e quintuplicou de tamanho no pré-Segunda Guerra Mundial. Realmente foi um momento que ela ficou muito grande, né? Com esse aporte também, né? Governo alemão e tudo mais. Teve esse período dos pré-GPs, né? Que era os carros de corrida eram a propaganda, né? Da Alemanha, né? Até a coloração dele, que era para exaltar o alumínio, né? Domínio do alumínio, prata, né? que era um material difícil modelagem, né? E os alemães modelavam. E foi um período meio sombrio, né? Porque apesar do progresso, a Mercedes-Benz, a gente não pode se furtar aqui de falar que a Mercedes-Benz usou mão de obra escrava, né, dos prisioneiros de guerra. Foi um negócio bem controverso, eu diria assim, né, bem pesado assim, na história da marca. Não estou passando pano, mas também não estou eximindo a culpa da Mercedes. Na verdade, ela era a prática de todo o país. Sim. A Mercedes fez isso, a ThyssenKrupp fez isso, a Mauser fez isso. A Mauser, né? A Mauser fez isso. A BMW fez isso. A Porsche. Todos fizeram isso. Eu acho uma hipocrisia a pessoa só apontar para a Mercedes. Assim, vocês apoiavam os... Pô, velho, os caras eram alemão. Na época, a Alemanha, esse era o regime. Sim, sim. Né? Não, assim, não, a gente não tá falando que é só a Mercedes, mas não, é uma coisa que tem que ser lembrada também, né? É uma mancha que eles não vão apagar nunca mais. E eles não apagam. Eles relembram e evoluíram com isso. E aí, como todo mundo sabe, veio a Segunda Guerra Mundial, né? 1939 e 1945. Mais uma vez, a guerra alavancou e muita tecnologia. Né? Motores cada vez mais eficientes. A aerodinâmica agora, né? Realmente pensada. De fato. O emprego da injeção direta aí, né? Nessa época já, claro, sem eletrônica, né? Mecânica, só que injeção direta, um negócio que a gente foi ver só agora, né? Nos carros voltando. E outra coisa também, a Alemanha, a Daimler e a Mercedes-Benz, na verdade, com o final da Segunda Guerra Mundial, e eu não quero ficar falando da Segunda Guerra Mundial, porque a gente já falou da Primeira Guerra Mundial, mas assim, as empresas chegaram a um momento que quando a Alemanha declarou que foi o último ato, né, do bigode lá, da Guerra Total, isso lá produzido de 1943, a Daimler chegou a produzir, cara, 1.000 motores por dia. Sim. Isso realmente em 1943. Tipo, é uma quantidade muito grande de motor por dia, assim, né? Tipo, porque assim, o problema dos alemães é que eles faziam motores muito eficientes e bons, mas eles não tinham tempo de dar manutenção. Eles não podiam parar um caça, que é um acervo de guerra muito importante, né? E eles estavam lutando em dois frontes, né? No leste e no oeste. Exatamente. Os russos e americanos. Eles não tinham o luxo de parar a guerra para dar manutenção no avião.
O que eles faziam? Tira o que... o motor foi feito para durar 10 mil horas. Tirou, põe outro. Tirou, põe outro. E a Daimler foi... a Mercedes fez, com o nome Daimler, né? Fez todo esse rolê. A BMW também, ou BMW, né, como os chatos agora gostam de chamar, também fabricou. A BMW ela primariamente nasceu como marca aeronáutica. Sim, sim. Tanto que o símbolo dela, né? O símbolo da BMW, aí, se vocês forem ver certinho, é uma hélice girando. Né? Graficamente era para ter esse sentido de uma hélice girando. Né? E aí tem a Segunda Guerra Mundial, todo o horror, tudo que aconteceu. E o pós-Segunda Guerra Mundial entra no nosso próximo tópico.